Bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de palestras, lives, Ciência Policial em Debate. Estamos nessa manhã de terça-feira aqui aguardando o nosso amigo Capitão Vilardi entrar. Até ele entrou em contato comigo aqui, por isso que eu saí e entrei novamente, até para verificar se eu estava no Instagram certo. Eu tenho uns 4 Instagrams e de fato eu estava. É o nosso colega que está com problema em acessar, talvez por ser a primeira live dele, mas eu já mandei aqui uma mensagem para ele, dando as indicações de como ele faz para ingressar na nossa chamada. Faz parte, né? Nem todos estão familiarizados. Até um mês atrás eu não tinha realizado nenhuma live, e aí ao fazer a primeira verifiquei o quanto é importante essa ferramenta, né? Ainda mais nesses tempos de novo normal, né? Com a pandemia. E a gente vai aguardando aqui o Capitão Vilardi aqui acessar o link e, de certa forma, solicitar o seu ingresso na nossa live, já parabenizando aí e agradecendo a participação do Fabiano Ananias, do Cleiton, Pedro Caetano eu já falei, mas manda um abraço novamente para ficar registrado, a Yara, o Rafael Rodrigues, Renato, e aí já peço algum colega, Rodrigo entrou, acenou aqui, já acenei para ele, eu acho que ele está tendo dificuldade de pedir para ingressar. Se alguém tiver online aí e tiver o contato do Capitão Vilardi e conseguir mandar uma mensagem para ele, né, para que possa orientá-lo também, porque daqui fica difícil, eu teria que encerrar. A Vera Lúcia, caiu a conexão, sim, nós saímos e entramos novamente, porque o nosso convidado está tendo um pouco de dificuldade, né? Ronald já entrou também. Lembrando, senhores, que o nosso ciclo de lives ocorre todas as segundas, quartas e sextas, geralmente. Excepcionalmente, nós temos algumas outras datas em virtude do encaixe, né, na agenda dos nossos palestrantes. Hoje mesmo, às 20 horas, teremos uma palestra, como eu já havia dito, com o nosso deputado subtenente Gonzaga, de Minas Gerais, que falará sobre o TCO e o ciclo completo de polícia. Yara entrando, ingressando. Estamos aqui aguardando o Capitão Vilardi ingressar aqui no Instagram e solicitar a sua participação. Lembrando que, como está no nosso vídeo, a gente já conta com a participação e confirmação de mais de 30 profissionais de diferentes segmentos, sistema de justiça criminal, promotores, juízes, advogados, membros das Forças Armadas, polícias militares, delegados de polícia civil, federal, que vão poder contribuir com esse nosso projeto, discutindo e debatendo a temática segurança pública e ciências policiais. Lembrando que é um debate que envolve todos os segmentos, né, e deve envolver todos os segmentos da sociedade, terceiro setor, e não apenas o poder público e seus agentes. Lucas, Yara, Vitor, sejam muito bem-vindos. Já peço aí a algum colega que seja também amigo do nosso Capitão Vilardi, que possa solicitar e passar para ele as informações de como ele consegue o acesso no nosso Instagram. Afinal, eu creio que ele seja aspirante aí nessa ferramenta e está tendo um pouco de dificuldade. Mandei uma mensagem aqui no WhatsApp para ele. Até encerrei a live e retornei para verificar se ele conseguia acessar. Temos aí um magistrado, o G. Dias, seja muito bem-vindo, doutor. Lembrando que já contamos aí com 4 magistrados de diferentes áreas, que irá também debater. Ontem eu tive a graça de conhecer um magistrado do TJ do Goiás, né, doutor Rodrigo. Inclusive, até brinquei com alguns colegas, né, que ele saiu da polícia, mas a polícia não saiu dele. Inclusive, tem um site muito interessante,
o site dele é Atividade Policial, e apesar de estar na magistratura, é um apaixonado pela temática. Em breve lançará a revista, falo nossa, porque tive a honra de ser convidado para fazer parte do conselho editorial da revista e, de certa forma, a gente vai poder contribuir com mais uma revista, né? E lembrando que hoje o Brasil já tem uma série de revistas voltadas à temática das ciências policiais. A gente tem a Revista Brasileira de Ciências Policiais, que eu tenho a honra de fazer parte do conselho editorial. Nós temos a Revista Brasileira de Segurança Pública do Fórum Brasileiro, que eu também sou avaliador. Ah, agora eu entendi. Apareceu uma senhora pedindo para participar e já há algum bom tempo. Exato. Eu aqui não aceitando, né, sendo descortês. E, na verdade, o nosso Rodrigo estava com outro perfil, talvez seja por um problema no Instagram, não sei. Exato, comando. O meu perfil do Instagram não estava aparecendo essa solicitação, eu tive que entrar com o da minha esposa aqui. Ótimo, não tem problema. Não tem problema, o importante é a vossa participação. Estava aqui conversando com os nossos seguidores, né, falando das inúmeras revistas que nós temos científicas na área de ciências policiais, né, como a Revista Brasileira de Ciências Policiais, da nossa valorosa Corporação Polícia Federal, a Revista Brasileira de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a revista Ciência e Polícia, do Instituto Superior de Ciências Policiais, a revista do IBCCRIM, e a revista que brevemente será lançada, Atividade Policial. Temos também a revista brasileira do nosso Instituto Brasileiro de Segurança Pública, presidido pelo nosso querido Coronel Azor Lopes, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo também, e já conclamamos a todos a conhecer o Instituto Brasileiro de Segurança Pública e poder, de certa forma, participar, né, e valorizar essa iniciativa. O Coronel Azul também estará conosco aqui no nosso ciclo de palestra, não poderia faltar. E seja muito bem-vindo, capitão. É Villard ou Vilardi? Vilardi. Capitão Vilardi, Rodrigo Vilardi Garcia ou Garcia Vilardi? Garcia Vilardi. Pronto, seja muito bem-vindo. O Vilardi, como eu já disse, é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é mestre e doutor em Direito pela prestigiada Faculdade de Direito Largo São Francisco, USP, possui especialização em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é graduado em Ciências Policiais e de Segurança e Ordem Pública pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também é comandante da Companhia de Policiamento, exercendo a função também de professor no Centro de Altos Estudos da Academia de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também é professor de vários cursos de pós-graduação, em especial da Universidade Cruzeiro do Sul. E seja muito bem-vindo, capitão Villard, pelo seu extenso currículo, dispensa maiores comentários, né? Labuta na área, na atividade profissional, inclusive atualmente exercendo a função de comando na Polícia Militar do Estado de São Paulo, aliando aquilo que a gente sempre tem falado da teoria à prática, né? E lembrando também, o nosso colega teve a oportunidade de defender sua tese de doutorado em 2014, cujo tema foi Direito Penal e Prevenção Criminal, as experiências de São Paulo e Nova York, tendo como orientadora a conhecida doutora Janaína Conceição Pascoal, todos conhecem, né? Nossa doutora Janaína Pascoal, faz parte da história, nessa história recente da política brasileira, e também teve a sua dissertação de mestrado com a temática Redução da Insegurança Pública, Políticas Públicas de Segurança ou Políticas de Segurança Pública, um estudo de caso também orientado pela nobre doutora Janaína Pascoal. A gente percebe que as vossas temáticas, tanto em sede de mestrado como doutorado, são temáticas que se voltam à segurança pública, às ciências policiais, e eu não poderia jamais perder essa oportunidade de tê-lo em nossa companhia nessas nossas manhãs, né, debatendo uma temática tão importante.
Passo agora a fala à vossa pessoa para que se apresente, né, da maneira que achar melhor, e aí iniciaremos o debate e a discussão a respeito dessa temática que você nos brindará nessa manhã de terça-feira. Seja muito bem-vindo, capitão. Eu que agradeço, comandante. É uma honra, né, o convite para participar de um debate, de uma discussão tão relevante na área da segurança pública e ciências policiais aqui no Brasil. Então, de início, eu só gostaria realmente de agradecer esse convite, né, essa oportunidade, e até parabenizar no próprio processo de reconhecimento das ciências policiais dentro do sistema formal de ensino no Brasil, né, pelo Conselho Nacional de Educação. Uma das referências, né, como o senhor, eu tenho acompanhado algumas das lives, né, que têm sido realizadas nesse sentido, destacando que as ciências policiais, obviamente, elas não nascem agora, né? Isso foi apenas um reconhecimento formal. E uma das provas, e acho que uma das iniciativas pioneiras que nós tivemos no Brasil foi realmente o Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar do Distrito Federal, né, demonstrando que as ciências policiais ela já vinha sendo construída, e esse reconhecimento que nós tivemos recentemente pelo Conselho Nacional de Educação é mais um timbre formal, né? É extremamente importante, obviamente, para inserir essa temática no sistema de ensino brasileiro, né, no sistema científico brasileiro, mas é algo que vem para reconhecer uma ciência, uma área de conhecimento que já vinha sendo desenvolvida e de uma maneira muito brilhante por diversas instituições, dentre elas aí a Polícia Militar do Distrito Federal. Nós, assim, acho que a questão de apresentação, acho que foi até além, né, o que o senhor colocou aí da nossa experiência profissional, acadêmica. A gente estou na Polícia Militar aqui de São Paulo há 23 anos, e mesmo durante toda a carreira na Polícia Militar, eu também me dediquei à carreira acadêmica por conta da questão da docência, né, tanto na Academia do Barro Branco, quanto no Centro de Estudos Superiores, no CAES, da PM, e alguns cursos fora da instituição. Mas a minha temática sempre foi, mesmo na área jurídica, sempre foi relativa à segurança pública, por conta exatamente dessa necessidade, dessa importância que a gente sempre compreendeu das ciências policiais estarem a metodologia científica, o conhecimento científico ser um auxiliar, né, e nos conduzir aí na atividade prática, né? Então, a gente acredita muito nisso. E, infelizmente, nós não tínhamos até então os cursos específicos, né, de área de ciências policiais. Por isso que nós fomos buscar as nossas especializações e mestrado, doutorado na área jurídica. A área jurídica tem uma relação muito grande com a atividade policial. E hoje, agora, nós temos, cada vez mais, passamos a ter cursos específicos na área de segurança pública. Então, a minha experiência profissional, nesses 23 anos aí da Polícia Militar aqui em São Paulo, quanto na questão acadêmica, sempre foi voltada a essa área de conhecimento. Basicamente, antes de iniciar o tema especificamente, eu só gostaria realmente de dar um testemunho, né, sobre. Eu acompanhei uma parte desse processo do reconhecimento e das ciências policiais como área de conhecimento estudada no Brasil. E além do apoio e da iniciativa do próprio comando da instituição aqui de São Paulo, né, que desde o início chancelou, né, e acompanhou esse processo e efetivamente apresentou criou todas as condições para que isso fosse possível, o que eu tive a oportunidade de acompanhar nesse período e nesse processo todo foi exatamente um trabalho em conjunto de diversas instituições, de diversos policiais, né, de diversas áreas, apoios de pessoas e instituições e associações e grupos que nós nem imaginávamos, exatamente porque eu acredito que nós estávamos, né, sempre o interesse público foi o que guiava nessa busca desse reconhecimento. Então, isso foi extremamente importante. Então, só fazer o agradecimento especial aqui ao Tenente Coronel Menemilton, aqui da PM de São Paulo, que foi um dos que mais incentivou inicialmente essa ideia para o comando da instituição.
uma ideia que foi abraçada pelo coronel Reinaldo, na época, em 2017. Fomos pessoalmente conversar com o ministro da Educação em 2017, através do capitão Augusto, né, que fez essa ponte e nos acompanhou nesse processo. E de 2017 até hoje, inúmeros policiais de inúmeras instituições contribuíram para que isso fosse possível, dentro das iniciativas que nós já tínhamos, exatamente como exemplo do Instituto Superior de Ciências Policiais do Distrito Federal. Então, só esse agradecimento não daria para elencar todos, né? O capitão Derrite, que até participou da live e nos convidou também para esse grupo, teve uma atuação muito importante, principalmente nessa fase já no Conselho Nacional de Educação. Então, acho que isso demonstra que quando a gente trabalha pelo interesse público, né, quando a gente coloca o interesse público como meta principal, as coisas, parece que o universo conspira e a gente consegue o apoio de diversos setores para aperfeiçoar a nossa sociedade, as nossas instituições. Então, só queria, antes da gente iniciar exatamente a questão das ciências policiais, fazer esse agradecimento, deixar consignado por alguns nomes, obviamente que são centenas de profissionais que participaram disso, mas eu creio que esses, pelo menos, a gente não poderia deixar de mencionar. E no mais, acho que dentro do processo, do tema que a gente tem como objetivo aí da nossa conversa, eu acho que as ciências policiais, ela já existia, obviamente, mas a ciência policial, como qualquer ciência, ela tem agora que ser construída, ela é construída dia a dia, né, tijolinho por tijolinho, e acho que esse que é um dos grandes desafios. E se nós construirmos essa ciência policial guiada exatamente pelo interesse público, que é a razão de ser do Estado, das instituições policiais como um todo, eu acho que a gente vai conseguir alcançar aí avanços significativos exatamente nesse processo que eu acredito que estamos vivenciando e vamos vivenciar de transição do nosso sistema de segurança pública brasileiro, que ainda é calcado em uma estrutura do século XIX, né, do Código Napoleônico. Então, basicamente, eu só queria fazer essa introdução, comandante, e aí, a respeito do tema, se o senhor quiser introduzir algum ponto referente a essa função da ciência policial, e a gente já pode colocar o que a gente acredita de desafio para a ciência policial nesse processo, né, de avanço na segurança pública brasileira. Perfeito, Vilage. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, você mencionou de forma muito oportuna o papel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? A gente tem algumas instituições que de fato se destacaram, não só o Instituto Superior de Ciências Policiais, mas a gente tem também a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é lógico que a gente tem hoje dois caminhos que as polícias militares brasileiras adotaram, né? Existem dois caminhos. Algumas escolheram o caminho do reconhecimento próprio, né? A partir da Lei de Diretrizes e Bases, eu não lembro, artigo 80 e pouco, agora não me vem à mente, não sei se é 84, que fala da questão do ensino militar. Então, algumas instituições, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de lei, vinculou seus cursos de aperfeiçoamento como mestrado em ciências policiais, né, de segurança e ordem pública, e no caso do seu curso de altos estudos, seu curso superior, como um doutorado em ciências policiais de segurança e ordem pública. A gente sabe, e a CAPES já se manifestou a respeito da matéria, mencionando que as instituições, por força desse dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases, podem intitular seus cursos como mestrado e doutorado. E assim a Polícia Militar do Estado fez, Estado de São Paulo, e a CAPES já se manifestou a respeito do reconhecimento, ou seja, não se pode desqualificar essas titulações, obviamente também não se pode obrigar as instituições a aceitá-las. Nós, dentro do processo de credenciamento do nosso instituto e aqui em Brasília, no DF, infelizmente a gente não pode inserir na plataforma do MEC, por exemplo, um profissional, e a gente tem alguns policiais militares que tiveram, o nosso próprio atual subcomandante-geral teve a oportunidade de fazer o seu curso aí na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que todos sabemos da qualidade. Então, hoje nós não podemos desqualificar essas titulações, embora a gente hoje, na plataforma do EMEC, a gente não pode lançar esses profissionais, né, porque a plataforma não aceita a sua titulação de mestre e doutores
né? Então, é um caminho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo seguiu e outras polícias estão seguindo outros caminhos, que é o reconhecimento junto às suas secretarias estaduais de educação, no caso do nosso instituto, ao próprio Ministério da Educação. Ou seja, nós fizemos o caminho que toda instituição, desde o credenciamento da instituição até a autorização dos seus cursos. É um caminho longo, né, extremamente rigoroso. O selo de qualidade do MEC, eu falo porque eu sou também avaliador do MEC, ele é muito rígido e nós conseguimos, inclusive um dos nossos cursos foi nota máxima, nota 5. Agora a gente sabe que a caminhada é bem árdua, e então existem esses dois caminhos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, de forma adequada no entender dela, né, optou por esse caminho de um reconhecimento através de uma legislação estadual e hoje tem esse reconhecimento legal, ok? E aí eu aproveito para parabenizar, porque a gente sabe que, inclusive, essa manifestação oficial do MEC foi feita em virtude de um pedido da Polícia Militar do Estado de São Paulo, justamente nessa caminhada em prol, né, do reconhecimento das ciências policiais, e a gente percebe, é nítido o esforço que a PEMESP tem feito, assim como a Polícia Federal, na sua Academia Nacional de Polícia, com a sua Revista Brasileira de Ciências Policiais, e também um esforço muito elevado no sentido de trabalhar na edificação das ciências policiais. E aí eu aproveito para a gente iniciar a nossa fala, e aí você fique muito à vontade para inserir os seus comentários, já no desenrolar do próprio debate acerca do tema, né? A respeito da sua visão em relação a esses dois caminhos que as instituições policiais podem, né, seguir. Não no sentido crítico, se um caminho é mais correto do que o outro, mas no sentido de globalização e de valorização, porque cada caminho, o que importa de fato é a ciência policial e não a titulação específica e o reconhecimento que uma ou outra instituição vai dar a essas titulações. Eu acho que a crítica e o debate, a reflexão que tem que ser feita seja nesse sentido. Olha, comando, realmente a Polícia Militar aqui em São Paulo, ela adotou num primeiro momento esse caminho do reconhecimento interno, aproveitando a possibilidade pela Lei de Diretrizes Básicas, né, pela LDB, e consolidou seus cursos, né, em todos os níveis, desde 2008 pela Lei de Ingresso, e até com a nomenclatura já desde 2008 de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, o que auxiliou bastante, já naquela época prevendo o bacharelado em ciências policiais, como no curso de formação de oficiais, o mestrado profissional e doutorado profissional nos cursos de COSSP. Então, foi um caminho que foi trilhado, mas nos últimos anos, o que a PM aqui em São Paulo, eu tenho acompanhado os esforços do comando e dos diversos órgãos de ensino da instituição, no sentido de realmente trilhar os dois caminhos, né? Tanto como já está consolidado o reconhecimento no âmbito interno, agora o caminho é exatamente trilhar junto com os conselhos estaduais de educação. Então já reconhecimento, inclusive recentemente a autorização de um curso de pós-graduação em segurança pública pelo Conselho Estadual de Educação para a Academia do Barro Branco e agora mais recentemente para o CAES. E a ideia é realmente buscar essa equivalência, essa equiparação dos cursos dentro do sistema de ensino civil também, exatamente pelo que o senhor colocou com relação à globalização. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo buscou um caminho inicialmente, pelo que eu compreendi, conquistou isso dentro da consolidação em lei, dos diversos cursos, e agora o passo e esse pedido do reconhecimento desses policiais foi nesse sentido, para buscar essa equivalência, esse caminho também dentro do sistema civil e se adequar a essas normatizações que são muito importantes para quando a instituição ela precisa se adequar a esses critérios, que são critérios importantes, ela acaba evoluindo. Está cortando um pouquinho, mas... Agora voltou, tá? Ok. Eu estou ouvindo. Ótimo. Então, a Polícia Militar tem que trilhar esses dois caminhos. Eu acho que os dois caminhos são relevantes e imprescindíveis evoluir tanto as instituições, o sistema de ensino das instituições, como a própria ciência policial.
policial. Porque eu acho que esse que é um grande ponto. Nós produzimos conhecimento em termos de ciências policiais há muito tempo. Né? Se a gente for pegar toda a produção do conhecimento científico que nós temos nos cursos aí, a gente tem aí no mínimo 50 anos de conhecimento ou mais, né? Dependendo do critério que foi estabelecido. Mas quando nós trabalhamos de uma maneira endêmica, de uma maneira hermética, esse conhecimento só dentro da instituição, isso acaba prejudicando a evolução do conhecimento como ciência. Né? Uma das características da ciência é que ela possa ser efetivamente testada, falseada, contraditada. Né? Então, todo esse conhecimento, quando nós jogamos e nós começamos a trabalhar com esse conhecimento produzido, que até então era produzido só internamente nas academias, nos cursos internos das instituições, quando a gente começa a colocar isso para discussão com a sociedade, aí sim eu acho que a gente consegue ter a evolução como ciência e esse conhecimento ele passa a ser melhor trabalhado, porque nós receberemos as críticas devidas, né, começaremos também a participar dos debates. O capitão Derrite, na live com o senhor aqui, destacou essa questão que muitas vezes os policiais e de todos os níveis, né, e policiais militares, civis, federais, rodoviários, muitas vezes não são chamados ou não participam devidamente do debate acadêmico, e acho que isso que é importante. Nós precisamos ir buscar esse espaço exatamente compartilhando esse conhecimento, né, e publicando e participando do sistema de ensino civil. E aí eu acho que as ciências policiais ela tem esse papel. E o que eu acredito, independente da questão da titulação e da questão formal, que obviamente ela integra o sistema civil, existe um porquê ter um reconhecimento formal, existem regras a serem seguidas, uma questão de padrão de qualidade e tudo mais, então isso é importante, mas eu acho que a principal contribuição que as ciências policiais ela pode trazer para a sociedade brasileira e para o nosso sistema de segurança pública é tentar diminuir um pouco a discussão que hoje, pelo menos na minha perspectiva, em termos de segurança pública, ela está muito enviesada por questões ideológicas e corporativas. O que é legítimo dentro do Estado democrático, né, as questões corporativas, questões ideológicas, e, aliás, até uma discussão, não existe ciência sem ideologia, por mais neutralidade que a gente tente colocar, né, nós não vamos alcançar a neutralidade absoluta nunca. Mas o debate em segurança pública hoje, especificamente, e inclusive no âmbito acadêmico, eu sinto, e essa é a minha perspectiva, de que ele tem um enviesamento ideológico e corporativo que acaba prejudicando muitas vezes os avanços. Então, eu cito como exemplo uma publicação recente. Nós tivemos um livro publicado do Luiz Eduardo Soares, e eu ouvi um podcast dele junto com o Gabriel Feltran, falando sobre a questão da segurança pública no Brasil. E eles começam a colocar que o sistema de segurança pública ele é um sistema que ele é atrasado por conta da característica de nós termos polícias que não têm desenvolvido, não tem a possibilidade de ação em toda a parte da persecução penal, então o sistema acaba fortalecendo a ideia do combate à criminalidade de massa, criminalidade de violência e do confronto, ou seja, as polícias militares, as guardas municipais, as polícias rodoviárias federais acabam tendo como solução para o combate direto ou a prevenção ou o confronto com o criminoso no momento em que ele está praticando delito, no flagrante, e temos uma legislação de drogas que acaba colocando aí em muitos estados mais de 50% do sistema penitenciário com criminosos condenados por tráfico e assim por diante. E aí, diante desse diagnóstico, eles concluíram, né, na discussão, e eu respeito academicamente a posição dos dois, apesar de discordar em muitos pontos, acabam concluindo que, então, para solucionar esse problema da estrutura do sistema de segurança pública e da legislação, a solução é desmilitarizar a polícia militar. E aí eu falo, poxa, mas não tem lógica, né? O remédio com o diagnóstico que é traçado. Esse é um exemplo da questão ideológica. Recentemente, nós tivemos uma publicação da Rede Observatório de Segurança Pública falando de racismo, identificando que a maioria das ações policiais, né, tem como reflexo e acaba atingindo a população negra. E aí, com esse debate sendo conduzido por um lado de racismo institucional, né, como se isso fosse uma predisposição das instituições policiais.
E aí a gente tentou até na publicação, nas discussões dessa publicação recente, que foi semana passada, destacar que um dos grandes pontos que nós temos é exatamente essa questão do nosso sistema ser voltado para o combate à criminalidade de rua, especificamente, ao flagrante em si, e a isso as polícias vão acabar se confrontando com criminosos que, normalmente, de uma cliente, infelizmente, pelo processo histórico brasileiro, nós temos uma representatividade muito maior da população negra nas classes pobres, e isso acaba ocasionando essa distinção e essa distorção nas ações policiais. Então, a questão é muito mais da estrutura. Então, quando a gente sobrepõe a questão ideológica sobre a questão de dados, a questão científica, a questão da análise crítica, efetivamente, dos problemas de segurança pública, a gente acaba entregando um remédio equivocado, um remédio errado que pode se tornar veneno, né? Essa é a questão do problema ideológico. E também a gente tem uma questão de corporativismo muito presente nos debates de segurança pública, o que é legítimo, né? Nós temos os sistemas de representação, isso é extremamente importante, mas muitas vezes essa questão das disputas corporativas, e isso de todas as instituições, né? Seja da Guarda Municipal com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, enfim, isso acaba impedindo alguns avanços. Né? Eu dou como exemplo uma iniciativa que houve aqui em São Paulo em 2014, da instalação, da tentativa de colocar por lei o sistema de registro único de ocorrências. Então, foi encaminhado pelo secretário de Segurança Pública à época um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de São Paulo para fazer aquilo que é o mais óbvio. Em qualquer lugar do mundo, né, é o mais lógico. Você não consegue explicar o contrário. Quando você faz um registro de uma ocorrência, seja na Guarda Municipal, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, em qualquer órgão público, esse registro já é válido. O que é o que acontece já em diversos estados. 8 estados nós temos aí já com esse tipo de sistema, com uma diferença, a peculiaridade de cada sistema específico, mas com essa ideia. E aí, esse projeto que foi pensado com a ideia do interesse público, quando ele é levado para a Assembleia Legislativa, das parlamentares, sendo que dessas 8 emendas, apenas uma mencionava a questão do interesse público. As demais, única e exclusivamente mencionando questões de prerrogativas de instituições ou de funções ou de cargos. E aí o que aconteceu? Em resumo, o projeto não avançou. A única emenda que não foi aprovada foi a que mencionava a questão do interesse público, né, por incrível que pareça, na casa em que nós temos lá os representantes da sociedade. E, em resumo da história, esse sistema não foi para frente. E até hoje, em São Paulo, nós temos, hoje, entregando para o cidadão uma situação em que o policial militar, por exemplo, né, mas isso pode acontecer com o guarda municipal, exatamente porque a questão não é corporativa, mas de interesse público. O cidadão ele é atendido por um policial, o policial elabora esse boletim de ocorrência e depois ele é obrigado a ir em uma outra instituição policial, no caso aqui em São Paulo, a Polícia Civil, para fazer o mesmo boletim de ocorrência. Nós, na dissertação de mestrado profissional agora, que nós defendemos no ano passado, dentro do curso do mestrado profissional aqui na PM, nós quantificamos isso. Em 2019, anualmente, o Estado de São Paulo ele gasta mais de 6 milhões de reais por ano só com essa duplicidade de registro. Se a gente considerar o tempo que o cidadão gasta fazendo o registro na delegacia eletrônica ou não, são mais 2 a 3 milhões de reais todos os anos. Então, eu acho que esse é o principal papel das ciências policiais, tentar trazer um pouco mais de cientificidade, né, e tentar tirar... O senhor está me ouvindo? Congelou a minha tela. Sim, aqui. Estou ouvindo. Congelou, mas estou ouvindo. Retornou. Voltou? Retornou? Voltou. Além da questão formal, né, além da questão desse reconhecimento das instituições policiais no civil, essa equivalência, em que a gente possa ter esse intercâmbio maior com universidades, de professores vindo trabalhar e vindo discutir segurança pública dentro das universidades, dentro das instituições policiais, e dos nossos professores, nossos docentes, nossos profissionais formados efetivamente possam partilhar do sistema civil. Então, além desse intercâmbio, que vai ser muito positivo e é importante, eu acho que o principal papel das ciências policiais é exatamente tentar minimizar
o impacto que hoje eu acho que está muito, muito enviesado as discussões de segurança pública em relação às questões ideológicas e corporativas. Mais uma vez, as questões ideológicas, as questões corporativas, elas integram a democracia, elas fazem parte, então isso é legítimo, não há problema nenhum, pelo contrário, mas, em termos de ciência, eu acho que isso tem que ser tentado, a gente tem que buscar diminuir isso ao máximo. E eu acho que o papel das ciências policiais, quando ela vai e demonstra com dados, com diagnósticos profundos, né, de quem realmente já se debruçou sobre aquele ponto, dentro dessa nossa perspectiva de policial, eu acho que isso pode contribuir muito, desde que nós conduzamos aí, continuemos nessa condução das ciências policiais guiadas pelo interesse público, que é o que como eu falei, né, quando a gente trabalha tentando buscar o interesse público, tudo fica muito mais fácil, a gente consegue o apoio e consegue esse trabalho em conjunto de uma maneira muito melhor. Então, eu acho que esse é o principal papel das ciências policiais dentro da instituição e o meu posicionamento, como o senhor, só não fugindo, né, àquela questão que o senhor colocou, de que os dois caminhos de busca de reconhecimento das ciências policiais, tanto internamente quanto externamente, equivalência com o sistema civil, buscando CAPES, buscando tudo mais, eu acho que são dois caminhos que eles se complementam e são importantes. Perfeito, perfeito. E é interessante, a gente ir até alicerçado na temática, né, eleita por nós para essa live, e aí você falou de duas questões quais são fundamentais naquilo que a gente pode chamar de a construção, a edificação de uma polícia adequada à sociedade do século XXI. Então, quando eu tive a oportunidade, inclusive, em um capítulo da minha tese, trabalhar essa temática, né? Qual é a conformação dessa polícia adequada à sociedade dos tempos correntes, né? Uma sociedade em constante evolução, uma sociedade, por assim dizer, transnacional, sem fronteiras, uma sociedade com uma internet, com uma capacidade, né, de capilarização como a dos tempos atuais, em que um evento que acontece do outro lado do mundo, às vezes tem repercussão aqui no nosso cenário. Isso é muito complexo, porque a gente tem, além dessa questão do tempo, do espaço, tem a questão ideológica, né? Então, assim, a gente é uma sociedade que basta a gente perceber que há 5 anos atrás, como seria a nossa comunicação em virtude desse novo normal, desta pandemia, né? Uma série de tecnologias que foram disponibilizadas, né, disponibilizadas para a sociedade. E aí vem o questionamento, né? Será que a nossa polícia, né, as polícias militares, a polícia civil, a polícia federal, está de fato adequada a essa sociedade? Então, quando a gente faz os nossos estudos no âmbito da criminologia, no âmbito do direito, no âmbito da sociologia ou até mesmo da antropologia, em que a gente consegue, de certa forma, analisar essa sociedade do século XXI e correlacioná-la ao padrão, né, aos padrões de policiamento que hoje as nossas polícias ofertam. E aí a gente tem uma série de indagações que surgem desse debate. E quando você falou da questão da polícia de Estado, né, do interesse público, da ciência legitimando a ação, a gente está falando de uma certa adequação da polícia a essa sociedade. Então, quando a gente fala de ciência policial, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma adequação da polícia a essa sociedade dos tempos correntes. Uma sociedade em que exige, uma sociedade que é cônscia, tem consciência dos seus direitos e, de certa forma, exige do agente do Estado que ele justifique as suas ações, né? E a ciência, ela legitima, ela justifica porque a polícia decidiu pelo caminho A e não B. E a sociedade, quando ela percebe que esse caminhar da polícia ele é permeado por um raciocínio lógico, por uma metodologia coerente, ela aceita muito mais. E até o próprio policial, quando ele recebe uma determinação do escalão superior para adotar determinada conduta, quando ela é alicerçada pelo direito, é alicerçada pela ciência, obviamente esse policial vai cumprir de forma
muito mais efetiva. A gente tem aí o policiamento comunitário e a gente sabe que uma expressão do policiamento comunitário é a aproximação da polícia com a sociedade. Mas é interessante perceber que, às vezes, o soldado que está na ponta da lança, ele não consegue compreender essa aproximação exacerbada em relação, por exemplo, ao comandante da unidade com as lideranças comunitárias. E na cabeça, às vezes, dele, é compreensível, ele está achando que o comandante quer estar bem com a comunidade, né, quer se alavancar politicamente. Nem sempre isso acontece. É lógico que acontece também, mas nem sempre. Né? Então, quando todos conseguem entender, né, o estratégia, o tático e o operacional consegue entender o porquê das ações, e a gente já percebe hoje, né, nas polícias militares, os seus planejamentos estratégicos, né, para longo prazo, alicerçados na ciência. Ou seja, existe um guia, né, um guião em que, como diz os portugueses, né, um guia, mencionando, olha, nós vamos para ali. Por quê? Porque a ciência indica esse caminho. Então, eu creio, e você já falou muito bem, né, já se adequando ao nosso debate a respeito dessa construção dessa polícia adequada à sociedade do século XXI. Obviamente, né, a gente tem um tempo escasso, né, já está faltando, eu acho, 10 minutos já para o encerramento, mas eu gostaria que você, de certa forma, nesses 10 minutos restantes, aí, que possa, dentro dessa sua perspectiva, dessa sua capacidade, dos seus estudos, né, tanto em sede de doutorado como em sede de mestrado, obviamente já acrescentando aquilo que você já falou a respeito da ciência e do interesse público, nos apontar outros indicadores de uma polícia adequada à sociedade do século XXI. Comandante, o senhor colocou de uma maneira muito interessante essa questão de que muitas vezes essa compreensão ela pode ajudar a demonstração tanto para a sociedade quanto para o próprio policial que dá lá o primeiro atendimento, que é efetivamente quem exerce a atividade policial. Tudo que nós planejamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós formamos, trabalhamos, é para que ele, naquele momento que ele está dando atendimento ao cidadão, que ele está realizando o serviço de prevenção, que isso seja trabalhado. Então, ele é a principal pessoa que tem que compreender, né, e contribuir, porque ele tem uma perspectiva que muitas vezes de anos de experiência profissional, que isso tem que integrar a ciência. Então, esse caminho, tanto da ciência, mostrando para esse profissional, né, para esse policial, o porquê de determinadas decisões, o porquê de determinados tipos de estratégia, o porquê de determinados tipos de ações, porquê ele se relaciona com a comunidade, como também o inverso, né, a experiência desse policial sendo trazida para o estudo, para os diagnósticos e para o planejamento, para que a gente possa aproveitar essa experiência para evoluir a ciência policial. E eu tenho acompanhado isso, essa questão, o senhor mencionou, a questão de um mestrado, doutorado, pode ajudar na parte, como isso pode contribuir. Né? Dentro tanto do mestrado, doutorado, nós fizemos estudo de polícias de outros países, né? E aí a gente tem demonstrado hoje para os policiais, tem tentado demonstrar na atividade operacional, no comando de companhia, de que essa nossa estrutura, muitas vezes os problemas que eles colocam, pô, capitão, mas eu estou aqui, a gente está perdendo tempo com isso e tal. Aí ele fala, olha, isso só acontece porque a nossa estrutura é dessa maneira. Por exemplo, em Portugal, que foi da nossa... travou, comandante, não me ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Tá. Só travou a imagem um pouquinho, mas continuo ouvindo. Retornou. Vilade, só o áudio falhou. Falhou o áudio. Pelo menos eu não estou ouvindo aqui. Sem áudio, Se você quiser sair e ingressar novamente. Estamos com um probleminha de conexão com o nosso
Capitão Villard. Acho que seria talvez interessante você sair e entrar novamente. O sinal acho que está ruim. Acho que seria interessante você sair. Isso. Estamos com um probleminha aí de áudio. Aí ele saiu, acho que a internet. Pronto, eu removi aqui ele. Vamos ver se ele entra novamente. Isso faz parte da internet. Às vezes falha o som, o áudio. A tecnologia é assim mesmo, né? Já entrou aqui. Eu até coloco essas lives pela manhã, porque a possibilidade de congestionamento da rede é menor. Agora acho que... agora eu acho que está bom. Acho que ele tinha travado aqui. Então, a gente costuma passar para os policiais, né, essas experiências. Esse caso recente que nós tivemos no começo do ano do goleiro do time de futebol, que foi preso nos Estados Unidos por violência doméstica, nós mostramos lá aos policiais o flagrante que foi feito lá. O próprio policial que foi atender a ocorrência, ele chegou no local, ele tirou as fotografias constatando as lesões, ouviu as pessoas, fez a prisão, elaborou, e a gente trouxe para os policiais, falou, olha, esse infrator lá, o preso, ele vai ser submetido em 24 horas a uma audiência, já sair denunciado, e o flagrante é isso aqui, 3 folhas. O próprio policial elaborando um flagrante com 3 folhas, sendo que a primeira é a qualificação, a segunda é o relatório da autoridade policial, que é o policial, e o terceiro, o encaminhamento. Então, quando a gente começa, e isso, obviamente, como que a gente teve a oportunidade de trazer essa experiência para os policiais? Exatamente por esses estudos no âmbito acadêmico. E aí, quando a gente mostra isso para o policial, ele olha, não, mas então não é assim que tem que ser? Né? E acho que esse que é o grande X da ciência, né? Mostrar que pode ser diferente, se realmente houver necessidade ou motivo para evoluir. Então, quando a gente traz esse conhecimento empírico para os policiais, e os policiais retornam com toda a vivência, com tudo aquilo que eles já trabalharam nesse período, isso acaba contribuindo e isso acaba ajudando para que o serviço melhore, e a gente começa a mostrar para as pessoas, seja para os cidadãos, seja para os policiais, de que é possível evoluirmos, né, em termos de segurança pública, em termos de ciências policiais, e para isso nós não precisamos muitas vezes de mudar toda a constelação do universo, mudar todas as leis, o que nós, às vezes, com a precisaremos enfrentar em termos estruturais mais sérias, coisa para se fazer, pegando como exemplo o que outras polícias já fizeram, o que outras instituições já fizeram, o que outros países já desenvolveram, que é exatamente a ciência. A gente aprender com o que já foi desenvolvido, né, aperfeiçoar, implementar, adaptar. Eu acho que esse é o grande papel das ciências policiais e é o que a gente tem que contribuir e colocando tijolinho e de uma maneira em conjunta, né? Não só as instituições e a sociedade como um todo. Então, basicamente, eu acho que essas seriam as minhas considerações finais, comandante. Eu agradeço o trabalho do senhor. Sim, pode continuar, meu amigo. Nós aqui agradecemos nosso amigo Capitão Villard por trazer aí a sua experiência. Estou ouvindo. Então, a sua experiência teórica e prática, né? Ok, Capitão Villard. Cortou um pouquinho, né? Realmente a internet está um pouco falha. Mas eu gostaria de agradecer a vossa participação, né? Uma participação muito interessante, trazendo os seus estudos, né? E aclarando o debate. É importante a gente
uma das nossas missões é justamente essa, né? Fazer com que o conhecimento, e é um conhecimento, a gente tem verdadeiros diamantes em nossas bibliotecas, né, das nossas academias, e fazer com que a sociedade conheça. E também não só os estudos, mas também conheça, né? Você me foi recomendado pelo nosso amigo Capitão Derrite, né, deputado federal Capitão Derrite, que é também da Polícia Militar, egresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e não conhecia o vosso currículo. Então, e olha que eu, né, labuto na área, conheço vários pesquisadores e não o conhecia. Então é importante a sociedade conhecer, os nossos policiais conhecer um capitão que teve a oportunidade além da sua atividade, mais de 20 anos de polícia, ter frequentado a USP, fazendo seu mestrado, seu doutorado, tendo como orientador uma pessoa como a deputada Janaína Pascoal, e se aprofundado em questões tão interessantes como a sua dissertação de mestrado, né, e a sua tese de doutorado, completamente afim à sua área, à sua atividade no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, só tenho que lhe agradecer, agradeço também os nossos colegas que estiveram nessa manhã, né? Uma participação muito ativa, isso é importante, né? Cada dia que passa a gente tem mais seguidores nos acompanhando, e o capitão Vilardi falou aí da questão do TCO, do ciclo completo. Hoje, às 20 horas, iremos nos aprofundar sobre essa temática, né, com o deputado federal, o subtenente Gonzaga, que é presidente da Frente Parlamentar, né, de apoio ao ciclo completo de polícia, e o emprego do termo de ajustamento, do termo circunstanciado de ocorrência pelas polícias administrativas. E a gente vai poder debater um pouco mais sobre essa temática. Então, agradeço, capitão Vilardi, coloco à disposição, colocamos à disposição da sua pessoa para que novos debates se realizem nessa questão. Muito obrigado pela participação. Travou aqui a imagem. Vamos ter um encerramento do nosso capitão Vilardi. Um grande abraço, Vilardi. Estou ouvindo agora. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, viu? Gratidão. Forte abraço.